Bem, nós terminamos o vídeo anterior tratando da regra do 491, que estabelece que nas vendas à vista, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço. Agora, imaginem numa venda celebrada à vista, o comprador ficar em dúvida quanto ao cumprimento da prestação por parte do vendedor. Imagine a seguinte situação. Eu vou a uma concessionária, celebro um contrato de compra e venda de veículo, fica ajustado porque o veículo não está disponível em estoque da concessionária, que eu pagarei o preço em 30 dias, eu pagarei o preço em 30 dias e logo em seguida a concessionária vai me entregar o carro. Ou seja, nós combinamos de nos encontrar ali a 30 dias para eu fazer o preço, eu pagar o preço e eles me entregarem o carro. Muito bem, nesse período entre a celebração do negócio e a data ajustada para o cumprimento simultâneo das prestações assumidas pelas partes, eu, comprador, fico sabendo que a concessionária está atravessando uma crise financeira muito importante, que há diversos credores movendo ações judiciais, muitas dessas ações com ordem de constrição de bens e penhora de bens determinadas pelos juízes que presidem os processos, ou seja, eu passo a temer que na data aprazada, mesmo que eu faça o pagamento, eu não vá conseguir receber o veículo. Bom, nesse caso, o comprador tem a possibilidade de se precaver depositando o valor judicialmente. Aqui vai se aplicar lá aquela regra geral que nós vimos quando falamos da exceção de contrato não cumprido. Artigo 477 do Código Civil. Diz lá o 477. Se depois de concluído o contrato sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra recusar-se à prestação que lhe incumbe até que aquela satisfaça a que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazê-la. Com base nesse artigo 477, o comprador pode depositar o valor em juízo e exigir a entrega antecipada, ou melhor, exigir que o vendedor dê o primeiro passo e lhe entregue a coisa antes de receber o preço. Mas vejam, trata-se de uma situação excepcional em que o comprador, a partir de elementos objetivos, teme de maneira fundada que a outra parte não vai conseguir cumprir a prestação a que se comprometeu. Nessa situação pode ser invocado o 477 e o comprador depositar o valor em juízo, exigindo que o vendedor primeiro lhe disponibilize a coisa para depois, então, sacar o preço. Tá certo? Bom, isso nós estamos falando de vendas à vista, em que o cumprimento das prestações é simultâneo. Né? Nas vendas a crédito, a situação muda um pouquinho de figura. Porque na venda a crédito,
é o vendedor quem deve dar o primeiro passo, né? É o vendedor que primeiro vai disponibilizar a coisa, esperando receber o preço ajustado em momento futuro, num único ato, ou seja, numa venda a crédito com execução diferida, ou em prestações, uma venda a crédito de trato sucessivo. Bem, aqui, nesse caso, vigora o disposto no artigo 495 do Código Civil, que diz o seguinte: não obstante o prazo ajustado para o pagamento, se antes da tradição o comprador cair em insolvência, poderá o vendedor sobrestar na entrega da coisa até que o comprador lhe dê caução de pagar no tempo ajustado. Então, aqui é a situação inversa daquela tratada inicialmente. No nosso primeiro exemplo, é o comprador que teme pelo cumprimento da prestação por parte do vendedor. Aqui, ao contrário, é o vendedor, numa venda a crédito, em que ele tem que dar o primeiro passo, é que vai temer o inadimplemento da outra parte. Se ele tiver motivos objetivos para justificar o seu temor, se houver razões suficientes para o vendedor suspeitar de uma insolvência do comprador, ele poderá, com base no artigo 495, sobrestar a entrega do bem, né? Digamos que seja uma venda, essa mesma compra e venda de imóvel numa concessionária, eles se ajustam lá a respeito do preço e estabelecem que o comprador vai dar uma entrada pequena de R$5.000. A concessionária vai entregar o veículo dali a 10 dias e depois de 30 dias o comprador vai ajustar o pagamento do saldo restante. Vamos imaginar 40 mil. Bom, quando chega a data que a concessionária deve entregar o preço, deve entregar o carro na expectativa de receber o preço mais para frente, se ela tem ciência de que o comprador passa por dificuldades e que há um risco efetivo, concreto, dela não receber aquilo que foi ajustado lá na frente, com base no 495, que na verdade se trata de uma reiteração do 477, ela pode sobrestar a entrega da coisa, até que o comprador lhe ofereça uma garantia de que vai honrar no futuro com o pagamento assumido. Certo? Então vocês percebem que existe tanto direito à retenção do preço pelo comprador, quando ele suspeita que o vendedor não irá cumprir aquilo que prometeu, como também a possibilidade do vendedor reter a coisa quando desconfiar, com base em dados objetivos, que o comprador pode não lhe pagar o preço. Tá? Os artigos envolvidos aí, 491, 495 e 477 do Código Civil. Tá? Espero que tenha ficado claro. Né? Lembrando, essas regras podem ser ajustadas pelas partes num contrato paritário. É possível, por exemplo, que num contrato paritário o comprador assuma a obrigação de pagamento do preço, mesmo naqueles casos em que haja uma desconfiança
quanto a adimplemento por parte do vendedor. As partes podem, por meio de cláusula contratual, num contrato paritário, afastar, por exemplo, a aplicação do 477. Não há problema nenhum. O problema vai ocorrer se essa cláusula for, por exemplo, inserida numa compra e venda, numa relação de consumo. O comprador abrir mão da possibilidade de invocar o 477 e ser obrigado a cumprir a sua parte, mesmo desconfiando, com base em informações objetivas, e que o vendedor não vai cumprir a dele. Essa cláusula vai ser considerada nula numa relação de consumo. Num contrato paritário, não é possível que o comprador assuma esse encargo. Tá certo? Espero que tenha ficado claro. Eu vou parar agora aqui e vou fazer um último vídeo tratando, o nosso próximo tema agora é limitações à compra e venda. Eu vou tratar da primeira das limitações à compra e venda, e aí nós encerramos por hoje.